Você sabe o que é impulsividade? Impulsividade é a tendência de agir sem pensar, um comportamento caracterizado por pouca ou nenhuma reflexão. Eu sou a Nina. Eu sou a Bela. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre impulsividade infantil. Esse é um comportamento que pode atrapalhar muito no desenvolvimento da criança. E vocês, papais, mamães, professores e adultos que lidam com crianças, vocês precisam ficar atentos a esse tipo de comportamento. E hoje nós vamos trazer estratégias de como lidar com este comportamento e fazer a criança pensar antes de agir. Mas antes de darmos essas dicas, essas estratégias de como lidar com a impulsividade infantil, é importante que nós adultos identificamos se essa criança está tendo ou não um comportamento, impulsivo, esse comportamento. Então, algumas coisas que você pode observar na criança. Essa criança, ela não sabe esperar? Em nenhum momento ela sabe esperar? Essa criança tem dificuldade de se acalmar. Então é muito difícil você conseguir acalmar aquela criança. E ou a criança ela não sabe de forma alguma respeitar regras. Esses são sinais de impulsividade infantil. E aí nós vamos para as estratégias, que vão ajudar, auxiliar vocês a trabalharem com esses comportamentos. Bom, a nossa primeira dica, a nossa primeira estratégia de como lidar com esse comportamento é ser exemplo. Isso mesmo. Não tem como a gente ensinar uma criança sobre impulsividade e querer auxiliá-la, a não ser impulsiva, se você é um adulto impulsivo. Você precisa pensar antes de agir. Você não pode demonstrar para aquela criança, quando você está com raiva, você não pode explodir de repente, sair jogando coisa, quebrando coisa, rasgando coisa, gritando. A criança teve um comportamento que você não queria, você já bate. Isso demonstra que você também é uma pessoa que age com impulsividade. Então, a primeira regra é ser exemplo. Aliás, gente, isso serve para tudo na nossa vida. As palavras, às vezes, não têm tanto efeito quanto o nosso exemplo. Verdade. A primeira coisa que a criança vai ver é como você se comporta e ela vai imitar o seu comportamento. Então, se você é uma pessoa impulsiva, ela vai querer copiar esse comportamento também. Mas se ela percebe em você que a gente não lida com as circunstâncias desta forma, ela vai entender que ela também não precisa agir dessa forma, que isso não é legal. Verdade. O exemplo arrasta, Arrasta, exatamente. Outra dica é que você mostre para a criança de que comportamentos, atitudes geram consequências. Nós adultos já temos isso muito bem esclarecido. Então, às vezes pra gente é mais fácil não agir de maneira impulsiva porque nós vamos saber que aquilo vai gerar uma consequência. Mas a criança, ela não conhece essa dinâmica de ação e reação. Até porque a gente às vezes barra como que eu posso dizer, O adulto muitas vezes ele blinda a consequência para a criança. Verdade. Então, a às vezes gente ela recebe por ela. Às vezes ela não consegue ter essa noção dessa consequência. Então é importante ela entender de que se eu agir dessa forma, tal coisa vai acontecer, Se eu jogar os brinquedos no chão, eu vou precisar guardar todos os brinquedos de novo. Quebrar um brinquedo, eu vou poder quebrar ou eu vou perder a vez de fazer outra coisa. Então, você mostrar e deixar claro que atitudes geram consequências pode auxiliar que essa criança, vai querer pensar antes de agir. Exatamente. E a gente fala, Bela, assim, quando a gente pensa em consequências para as crianças, são consequências muito pequenas, São micro consequências, Se eu jogar um brinquedo, ele pode quebrar. Se eu não der conta da minha vez lá na escola, eu vou perder a vez de brincar. Só que a gente está preparando essa criança para consequências macro no futuro. Exatamente. Hoje as consequências são pequenas, e daí se eu perder a vez? E daí se quebrar? Mas no futuro essas consequências vão ser amplificadas e essa criança precisa aprender desde já para ela não ter que lidar com uma consequência muito maior, com uma consequência muito pior,
que aí sim pode né, acarretar várias coisas na vida dela como um todo. Isso é importante da gente pensar. Outra estratégia dela muito bacana e que funciona muito bem é regra. Gente, a gente precisa fazer combinados com aquela criança, a gente precisa estabelecer regras e limites. Isso é uma coisa que costuma funcionar muito bem com 100%, eu acho, das crianças, né? ou pelo menos com quase todas elas. Existem muitas crianças que, se você não fizer um combinado prévio com ela, a hora na ação ali, se você tentar falar não faça assim, já não era. Funciona. Não funciona. Ela não foi combinado antes, aquilo ali pra ela já não tá valendo. Mas o combinado prévio, você conversar com a criança e estabelecer com ela regras, limites, combinados, vai ser dessa forma, não podemos agir desse jeito, isso aqui não é legal, isso aqui você pode fazer. Isso vai criando ali na cabecinha da criança como ela deve se comportar, como ela deve agir. Eu acho que nesse, né, estabelecer regras entra também a questão da criar uma rotina. Sim. Porque na escola, por exemplo, a gente tem muito essa prática de faz uma roda e estabelece a rotina. Primeiro, rodinha. Segundo, atividade. Depois, lanche. Depois, recreio. Então, isso prepara a criança. Então, quando a criança ela já é preparada para o que vai acontecer, ou ela já sabe o que não pode fazer, que é o caso da regra, isso impede que ela haja por impulso. Exatamente. Porque ela já tem ali na mente dela as coisas que os passos que vão ser dados, as coisas que vão acontecer, o que ela não pode fazer. Então isso é muito importante. O diálogo é muito importante e entra nessa questão de estabelecimento de regras e criação de rotina. Exatamente. Até porque, gente, se a gente não combina, se a gente não explica que não pode, não dá pra gente querer que a criança adivinhe. Eu não posso cobrar de uma criança aquilo que ela não sabe, aquilo que não foi explicado. E às vezes pra gente é muito óbvio, né? Não óbvio posso que não jogar pode. O brinquedo no chão? Claro que não, mas pra criança não, a gente tem que entender que ela tá chegando no mundo agora, que ela tá começando a vivenciar essas experiências. E se ninguém contar pra ela não vai adivinhar e você não pode cobrar isso dela. Então, regras são importantes para tudo. Exatamente. Quarta e última dica nesse vídeo é sobre proporcione situações em que a criança vai precisar esperar. Né? Então, você vai proporcionar situações ali que a sua criança ela é obrigada a esperar. Como? Um exemplo, você foi no supermercado, comprou uma caixa de bombom, é terça, quarta-feira, você vai falar, olha, comprei, e vai mostrar, porque é um desejo, né, o bombom ali no caso. Comprei essa caixa de bombom pra gente comer no fim de semana. Então a criança ela vai ter que esperar ali terça, quarta, quinta, sexta, sábado, 4 dias ela lidando com aquela ansiedade, com aquele desejo. Então isso é você trabalhar uma habilidade. Ela vai aprender a esperar do pequeno até ela esperar algo grande. Exatamente. Né? Igual a Marina falou no outro exemplo, né? Que essas coisas elas vão sendo amplificadas ao longo da vida. Então isso é muito importante. Então eu dei um exemplo, tem outros também. Sim, às vezes né? Mostre os convites. Eu já vi muitas famílias assim, eu não vou contar que vai acontecer isso, não vou contar que a gente vai viajar, não. Isso agora. Porque cria uma ansiedade. Gente, é importante criar essa ansiedade antes, porque ela vai estar aprendendo a lidar com esse sentimento, a esperar. E, inclusive, vou fazer uma pausa aqui importante, que nós já falamos sobre isso aqui. A importância de viver e experimentar todos os sentimentos. Da tristeza, ansiedade, alegria, tudo, gente. A criança tem que experimentar tudo, não fica poupando ela desses sentimentos, entendeu? Você tem que saber conduzir, mas você tem que saber ensinar a criança a lidar com aquilo ali. O aniversário é sábado, você recebeu o convite na segunda, mostra pra criança, fala com ela. Planeja, né? Conversa sobre aquilo. A gente vai ter a nossa semana, né? Vamos estudar, vai passar o dia tal, vai passar aquela contagem, né? Então, assim, você saber trabalhar isso com a criança, isso aos poucos vai se tornar leve. Exatamente. A espera vai se tornar algo que faz parte da vida, como faz mesmo. A gente espera tanta coisa, gente.
Então isso é muito importante. Imagina se a gente fica esperando por tudo para contar só no dia. Vou dar um exemplo. Ah, vai ter aniversário sábado, só vou contar no sábado. Aí vai ter a caixa de bombom, só vou entregar no dia que pode comer. Aí vai ter Natal, só conto que é Natal no dia do Natal. Quando essa criança começar a criar noção de tempo e de combinado e etc, né? Porque quando elas são pequenas elas não têm tanta noção assim, elas vão adquirindo esse conceito, ela vai achar que tudo acontece assim. Concorda? Ela não vai entender que as coisas são combinadas antes e que existe um tempo até chegar. Ela vai achar que é tudo em cima da hora, que é tudo ali, no momento. Ah, é agora, é hoje. Não é assim que a vida funciona, que o mundo gira. E agora? Né? As coisas acontecem com antecedência. Existem eventos, todo ano a gente sabe que o Natal é dia 25 de dezembro, não é de repente. Então é importante a gente trabalhar isso até para trabalhar essa noção de tempo mesmo com a criança. E as nossas ações, elas são muito embasadas naquilo que a gente vai vivendo. Então, se a criança ela age por impulso, ela é uma criança que não tem esse controle, né? É porque as coisas estão acontecendo assim, aconteceu. Apareceu. Né? Então, é muito importante trabalhar isso. São dicas práticas, foram 4 dicas simples e práticas que você pode trabalhar com a sua criança e que você vai estar fazendo com que ela adquira, sim, a habilidade de pensar antes de agir, a habilidade de esperar, de respeitar regras, limites, combinados. Então, vai com fé que vai dar certo. Siga aí essas dicas que a gente tem certeza que vai auxiliar vocês aí nesse momento. Com certeza. E não sofram, né? É uma coisa que eu vejo muito, assim, que os pais, eles querem poupar. A gente já falou sobre isso no nosso vídeo. Eu vejo que os pais querem poupar demais as crianças de tudo, de todos os sentimentos, de toda a ansiedade, de toda a espera, de toda a tristeza, de toda a frustração. Mais uma vez, não é assim que funciona. É melhor lidar com uma frustração pequena agora, né? E no futuro aprender. É melhor lidar com uma consequência pequena e aprender. É melhor saber que vai demorar a chegar o aniversário, o Natal, o chocolate. Porque ao longo da vida isso é importante. A gente não consegue poupar as pessoas o resto da vida. Verdade. Isso é importante, tá bom? Verdade. E aproveitem para dar uma passadinha aí nos nossos vídeos anteriores. Já falamos muito sobre emoções, sobre birra, pirraça, tanto de coisa. Então dá uma olhada nos nossos vídeos aqui no canal. Se inscreva, curte, compartilha. Já sugere o que você quer ver aqui no próximo. E até o próximo vídeo.